Começando mais um Falazar dessa semana, né, Rodrigo? E hoje a gente está recebendo aqui um convidado ilustríssimo que já foi citado para nós várias vezes por convidados que vieram aqui e falaram, não, vocês têm que trazer o Sugeriram o convite. Exatamente, vocês têm que trazer o Kennedy, a gente vai ter muita história boa para contar e enfim conseguimos, né, Marco? Muito a ensinar. É um prazer, né? Fico até surpreso aí de ter sido citado em ter a oportunidade de estar aqui com vocês. E para mim é uma honra muito grande, porque ver um grupo jovem de jovens como vocês, preocupado em difundir o empreendedorismo, abrindo esse espaço aqui para a gente ter a oportunidade de contar um pouco do vivenciamento nosso. Eu acho que isso é muito importante e vem contribuir muito com o desenvolvimento econômico da nossa cidade e da nossa região, porque vivenciamento e experiência é uma coisa que, se você guardar, você perde. Então, precisa ser contado. Tem que ser distribuído. Exatamente isso aí. É o que a gente tenta fazer aqui no Falazado, trazer É o nosso objetivo. as Espero experiências. que as pessoas aprendam um pouco com você também, como a gente vai aprender. Como a gente aprende a cada episódio aí, né? Todo episódio, convidado diferente. Ô, Kennedy, e como que começou o seu assim, interesse por empreendedorismo? Você já veio de uma família que era empreendedora? Como que foi isso? Olha, o empreendedorismo, né, ele surgiu de uma forma muito simples, do vivenciamento, da convivência com meu pai. Meu pai foi um grande professor. Meu pai, Geraldo Magela Neiva, e ele, desde novo, ele sempre teve o sonho de montar o negócio dele. Então, é uma pessoa que tinha uma baixa escolaridade, mas de uma sabedoria muito grande, e ele sempre educou a família, os filhos, né? Eu sou de uma família de 6 homens e de uma mulher. E o meu pai sempre procurou, desde criança, estar com os filhos, acompanhando ele numa viagem de negócio, e nós sempre vivenciamos isso. Então, esta vida de negócio, ela começa muito cedo dentro da minha família. Contanto, nós somos de 7 filhos, todos os 7 passaram pelo comércio. Hoje só tem 3 que não estão no comércio. Então, todos eles passaram para o comércio. Então, esse vivenciamento com a vida comercial começou desde cedo. E vocês são daqui mesmo, de Lafayette? Todos os 7 filhos são de Conselheiro Lafayette. O meu pai é de Lamim, é aqui perto, e minha mãe de Alto Rio Doce. Meu pai veio para cá em torno com uns 21 anos de idade. Ele veio trabalhar aqui, ele trabalhou no Morro da Mina. Depois trabalhou um período muito curto na Companhia Industrial Santa Matilde. Meu pai é carpinteiro de ofício, né, marceneiro. Certo. O meu avô, que também educou os filhos também no trabalho. O meu avô era serrador das serras antigas, de um do lado e um do outro da serra, que eu nem me lembro o nome mais dessa serra, mas eu sou de uma família de carpinteiros, de pessoas que trabalhou a madeira. Certo. E da maneira mais rústica possível. Então, o meu pai depois retornou para o Morro da Mina, começou a trabalhar lá, e ele recebeu um convite do padre Antônio, do padre lá da São Sebastião, para montar uma marcenaria. E meu pai veio trabalhar com ele, e com um certo tempo meu pai, devido à produtividade que ele tinha, o padre propôs ele uma sociedade, e aí ele teve a oportunidade de ali criar a carreira dele, uma carreira de empreendedor, e logo em seguida ele acabou conseguindo comprar essa pequena marcenaria, e dali começou os negócios. Dali surgiu a inspiração para todo mundo. E que contaminou a família inteira. E não foi diferente de toda a família que ele acabou criando. Eu, por exemplo, aos 11 anos de idade, faltando aí 20 e poucos dias para me completar 12 anos, o meu pai me convida para poder trabalhar junto com ele, que naquela época, né, começava cedo. poderia trabalhar. Eu estou com 56 anos de idade hoje, isso foi há 40 anos atrás. Então, eu tive a oportunidade, logo em seguida eu completei 12 anos, já tinha minha carteira de trabalho com 12 anos de idade, que é interessante, né? Hoje você pode ser menor aprendiz, se não me engano, após aos 16 anos de idade. Eu, aos 12 anos, eu fui fichado pela primeira vez, então foi um aprendizado muito grande. E não tinha diferenciação, não? Tipo, era um emprego normal? Era um emprego normal. Era um emprego normal. Eu estudava
no Colégio Polivalente, que também foi fantástico, né? Foi uma escola maravilhosa, que o Brasil tivesse seguido aquele modelo, com certeza a gente teria uma geração hoje totalmente diferente, que foi excepcional. E é daqui esse colégio? Daqui, Escola Polivalente, ela foi criada pelo regime militar para ser uma escola modelo, e lá a gente aprendia todos os ofícios. Tinha artes industriais, tinha artes culinária, tinha carpintaria, serraria, esportes olímpicos, isso tudo na Escola Polivalente. Tinha professores excepcionais, e talvez alguns deles você conhece. O Mário Brito foi meu professor de Educação Física, o Dimas Mariosa foi meu professor de Ciência. Então, pouca gente sabe dessa história. Lafayette teve uma das escolas modelos do Brasil, de escola de primeiro mundo. Na nossa sala de ciências, a gente operava uma RAM com todo o equipamento que poderia mantê-la viva, abrir e fechar ela e mantê-la. Então, isso é fantástico a gente imaginar que isso aconteceu há 30 e tantos anos atrás. Foi uma escola que veio aqui conseguida através do ex-prefeito Abel Rezende Dutra. Então, é uma escola que formou uma geração fantástica. Bacana, e depois demais. Ela foi sucateando e foi se perdendo isso. Naquela época, a gente não trocava. Hoje se troca de professor, né? Sim, todo ano. A gente trocava de sala. A sala de ciências, a sala de história, as salas eram preparadas para poder receber esses alunos. Entendi. Então é um negócio fantástico. Lafayette já teve essa experiência. Pena não ter mantido isso. Eu não sabia, mas lá em Ouro Branco, eu me recordo de uma época que acontecia isso. Tinha a sala de geografia, a sala de história, a sala de matemática. Então, eu trocava de sala, por exemplo. Estava na aula de matemática, ia para outra sala. Eu ia ter outra aula, trocava de sala, não era o professor. Mas a sala fazia mais sentido para ensinar? A sala era toda adaptada para aquilo. A sala era estruturada. A sala de geografia, você tinha o relevo do país inteiro num material plástico, tipo um PVC, certo. E você podia estudar ali. Hoje, o que visualizar, né? Tocar, entender. Então, era fantástico, é muito bom. E os professores capacitados, motivados, valorizados, né? Então, isso foi muito legal. É engraçado ouvir isso numa época onde, tipo assim, todo mundo já não acredita mais no modelo que está sendo aplicado nas escolas, o professor está sendo desvalorizado. Exato. E é interessante. Isto é uma observação forte que tem que ser feita, que muitas vezes as pessoas procuram entender a trajetória de um empreendedor. Mas é que eu te falo o seguinte, a educação, a família é o berço, porque não existe nenhum sucesso do mundo que compense o sacrificar-se uma família. Sim. Então, quando você vem lá da formação, lá embaixo, da educação, você pode ter certeza, muda tudo. Então, é o respeito, porque você chegava dentro de uma escola, ela tinha uma merenda maravilhosa, você tinha um campo de futebol, você tinha todos os equipamentos para ginástica olímpica. É inacreditável. Valia a pena fazer um resgate desse. E isso eu acho muito importante você comentar sobre isso, porque eu acho que o esporte atrelado com a educação, ele é muito importante, justamente por isso, porque você cria dentro da... Tem disciplinas que são muito mais fáceis de se ensinar. Você cria várias características dentro do jovem quando ele faz um esporte. Quando ele é orientado a fazer um esporte, ele tem uma educação, né? Porque você traz disciplina, e lá na frente você usa isso nos seus negócios. Com certeza. Porque muitas vezes, sentar aqui e falar do empreendedorismo, do sucesso de hoje, é muito fácil falar. Você conta ali, mas você tem que saber como você se preparou anteriormente a todo esse quadro de percalços e de sucesso, para você ter equilíbrio para se manter. E ele vem lá da educação e do berço da família. Eu até comento muito com os meus amigos, eu falo, olha, gente, o sucesso, ele é um negócio momentâneo. Sim. Você pode estar num momento especial e você se torna um cara de sucesso. O vitorioso é completamente diferente. É quando você busca o equilíbrio, que é família, os negócios e saúde. Porque vocês vão entender que muitas das vezes vocês vão trazer aqui empreendedores que tem uma família boa, tem um negócio de sucesso, mas ele não cuida da saúde. Não tem saúde. O cara está com a saúde estourada. O cara está fora do peso, o cara está com diabetes, o cara está extremamente estressado. Então, esse cuidar do equilíbrio ao longo da tua vida é extremamente importante. Porque o objetivo tem que ser para ser feliz. Sim.
Você tem que buscar o equilíbrio. O último objetivo, né? Acima de todos. E eu falo o difícil. seguinte, que nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente deseja e a forma que a gente planeja para poder conseguir atingir os desejos e os objetivos, porque muitas vezes o sacrifício é tão grande que a hora que você atinge, você não tem saúde para usufruí-lo. Exatamente. Tem muita. A gente fala isso, o cara às vezes foca só no negócio ali, esquece todo o resto, família, saúde. E aí acaba que esse pilar que você disse não. Eu acho que um pouco daquela questão que muita gente bate no sentido de que dinheiro não traz felicidade é nesse sentido, de que às vezes a pessoa sacrifica tantas as outras partes da vida para conseguir o dinheiro, o sucesso nos negócios que depois não consegue ser feliz, mas não é por causa somente do dinheiro. Então você pega, Equilíbrio. A gente vê isso acontecer todo o tempo, todo modelo, mas muitas das vezes as pessoas estão preocupadas só na conquista financeira e de bens. E ele esquece isso. E na hora que ele põe a mão no dinheiro, põe a mão no conforto, põe a mão nisso, ele começa a olhar no seu entorno e perceber as faltas que aquele dinheiro não compra. Aí é que é o negócio. Então, quando eu falo lá de trás da família, o que é extremamente importante, principalmente para os jovens empreendedores e que já estão constituindo família? Cuidado na criação dos filhos, que muitas vezes eles abandonam essa convivência e depois eles passam boa parte da vida deles tentando reparar o que não tem reparo. Porque educação, você faz ela de 0 até 8 anos. Depois dessa idade, não adianta chamar pai e falar, vem cá, meu amigo, vem cá. Eu falo, meu pai, é a hora que eu estava querendo brincar um joguinho no computador, pescar, passear. Você nunca esteve perto, agora você quer chegar? Meus amigos são outros. Então, esses valores que você passa de família, e até isso aí é um pendrive virgem que você tem um determinado tempo para poder ir lá e colocar tudo aquilo que você precisa para poder entregar um adulto saudável mentalmente, preparado para enfrentar as dificuldades, para ele poder entender como é o jogo da vida, porque depois vai acabar num psicólogo, num psiquiatra, que são pessoas extremamente importantes no momento certo para serem chamados, mas muitas vezes eles podem fazer um papel mais leve, eles não precisam estar ali tentando fazer uma correção de uma falta que teve lá atrás, que não tem jeito hoje de colocar. De corrigir. Então, isso é muito importante. Mas como a gente, conversando sobre, logo quando eu comecei a trabalhar, foi praticamente com 12 anos, e fui desempenhando o meu papel dentro da empresa com meu pai, passei pelo caixa, fazia cobrança, ia em banco, trabalhando de office boy. Então, eu passei por todas essas funções. Depois, logo aí aos 14, 15 anos, meu pai sempre, quando viajava para fazer compra, eu sempre o acompanhava e fui aprendendo com ele a arte de negociar. Um grande professor, um mestre. É o meu ídolo, é um homem que realmente é um exemplo, não só de empreendedor, mas também como chefe de família. Então, meu pai foi um cara assim sensacional. Meu pai conseguiu criar uma família e ser o espelho, ser o exemplo, ser o nosso guia. E eu fui tomando conta dos negócios, eu tinha irmãos que já trabalhavam há mais tempo, que são mais velhos, tem uma diferença de 7, 8 anos, e o meu pai, por bem, achou que eu teria a capacidade de tocar os negócios, e logo aos 16 anos, ao completar 16 anos, o meu pai me levou até o fórum no dia seguinte e me emancipou e me entregou as empresas para tomar conta. Eu assumi aos 16 anos de idade, que era a Neiva e Filhos Material de Construção. Mas isso porque ele enxergou o potencial, porque ele já estava querendo parar? Qual que foi o pensamento? Ele enxergou o potencial, o envolvimento, a entrega. E o meu pai era uma pessoa, de certo ponto, centralizador. Em alguns momentos, ele simplesmente entregava as coisas. Ele deu várias oportunidades para colaboradores deles que não conseguiu fazer a entrega. E ele me deu essa oportunidade. E eu nunca pedi ele nenhuma função, eu simplesmente assumia. Então, eu me fiz
necessário para ele. E ele achou por bem que poderia acreditar e me emancipou e eu assumi os negócios. Então, era assim, estranho muitas vezes acertar com o fornecedor e eu assinar um cheque. Pouquíssimas pessoas. A gente até sabe como é que você assina um cheque? Você não tem 18 anos, não, eu sou emancipado. Então, aquilo dali foi um negócio muito bacana. Ele me deu Muito louco. autoridade vigiada. Liberdade vigiada, né? Talvez, digamos assim, ou autoridade vigiável. Então, ele sempre teve monitoramento sistêmico. Ele me acompanhou até os 20 anos, ele ficava comigo e foi largando até voar sozinho, onde ele ficava 30, 60 dias praticamente sem ir na empresa. E eu passei a tomar conta de uma empresa com 6 irmãos, e nós tocamos um negócio que saiu de uma loja para 13 lojas. Então, nós fizemos uma expansão, um processo de expansão muito grande. E Como que chamava? Grupo Neiva e Filhos. Aí nós tínhamos uma transportadora, NF, Transporte, a Neiva e Filhos. Nós montamos uma das primeiras boutiques também lá em Juiz de Fora. Nós tínhamos 3 lojas em Juiz de Fora, o Baratão dos Pisos, o Império das Madeiras, que foi uma empresa oriunda do Depósito de Madeira São José e de Carpintaria Marcenaria São José, que foi onde é que o meu pai começou. O CNPJ sempre foi o mesmo, né? A empresa existe até hoje está com o nome. Hoje é o Moacir, meu irmão, que está à frente dela, é o Império das Madeiras, faz um trabalho fantástico, já está na 4ª geração, né? E os filhos já estão começando a assumir, um já há mais tempo, a filha mais nova, a Juliana, assumindo agora, e estão fazendo um trabalho fantástico. Nós abrimos também a Casa do Bombeiro, que tinha aqui, a Casa e Cozinha, eram todas empresas co-irmãs que pertenciam ao Grupo Neiva e Filhos. Nós chegamos entre ser aí uma das maiores do estado, inclusive no ranking da Anamaco, chegamos a ficar em 4º lugar no ranking da Anamaco. Isso é uma revista? Desculpa. É uma revista especializada no setor de material de construção que mede, certo. o volume de compra e de movimentação das principais revendas de material de construção de Minas Gerais. Bacana E você vendia muito aqui para Lafayette ou para essas cidades ao redor todas também? Nós atendíamos... Porque Lafayette é um polo, né? É um polo. Aqui a gente vendia para a região todinha, que vai o quê? De Brás Pires para cá, Piranga, né? Senhora de Oliveira. E aí nós pegamos aqui de Lagoa Dourada, Barbacena, Ouro Preto, Mariana, Belo Horizonte. Nós tínhamos um trabalho de venda externa, a gente também vendia para Belo Horizonte nessa época. E depois nós abrimos a filial de Barbacena, 3 em Juiz de Fora, aí abriu, né, o raio de atuação, nós chegamos a atender até lá na divisa do Rio de Janeiro. Pro lado ali de Três Rios? Três Rios. Então, tivemos um papel assim fantástico aqui durante um período muito grande na distribuição de material de construção. E depois aí, né, aí vocês pegaram essa parte de material de construção, aí quando você pensou assim, não, eu preciso dar uma diversificada nos negócios, como que foi essa sua visão? Olha, a preocupação sempre que eu tive, desde quando eu assumi a empresa, era da preocupação da sucessão. E você imaginar uma família de 6 homens, você imaginar com 6 noras e um cunhado, isso tinha tudo para dar errado. Então, a preocupação que nós tivemos lá atrás foi uma das primeiras condições que eu pedi ao meu pai, é que nós buscássemos uma consultoria jurídica para que blindar a empresa, para que amanhã, no falecimento de um irmão, ou por qualquer coisa, não virasse sócio de cunhada. Então, nós determinamos o seguinte: nenhum parente iria trabalhar na empresa, nenhuma cunhada ou cunhado trabalharia na empresa. No caso de falecimento de um dos filhos, teria um período de 90 dias para poder fazer um balanço e entender qual que é o percentual daquele sócio. E enquanto não tinha, nesse período, ela recebia o salário do sócio que estivesse trabalhando, e dali, automaticamente, daí a gente dividia em 60 pagamentos, pagando a cota desse sócio que por acaso saiu ou faleceu. Então essa também foi uma das garantias que nós tivemos
para que desse continuidade na estrutura da família. Então, eu acho que essas preocupações, muitas das vezes, a gente tem que perceber, porque muitas empresas familiares, Rodrigo, a gente percebe que as pessoas ocupam cargos não pelo mérito, e simplesmente porque são filho do dono, são isso do dono. Tem hora que é preferível você tirar esse elemento familiar de um local e deixar um profissional nele, do que simplesmente porque é da família você colocar lá dentro. Hoje nós temos ferramentas de gestão extremamente eficientes. Então, hoje, nas grandes corporações, boa parte delas estão sendo entregues na mão de executivos, porque hoje tem pessoas muito mais bem preparadas do que muitas vezes do que os familiares para poder tocar o negócio. Então, eu sempre tive essa preocupação lá atrás, de entender que não teria condições de fazer uma sucessão de uma família com 7 filhos, colocando 7 noras e não sei quantos filhos dentro do negócio. Esse negócio tem todo o desenho do fracasso. E isso é um ponto muito legal de se levantar, porque é uma coisa que eu acho que os empreendedores eles só negam muito. É uma essas questões que o cara pensa assim, depois eu vejo isso, como é que vai fazer e tudo. E aí isso gera um problema na frente que às vezes quebra a empresa. E você abre concessões, né? Pô, é só um parente, ele está precisando trabalhar, o cara é bom. Olha, se precisa trabalhar, precisa ajudar, manda saber quanto que é o salário dele, paga ele e deixa ele em casa. Porque na hora que você pegar um sobrinho e demitir ele, a mãe dele, que é irmã da sua mãe, vai lá e fala, foi maltratado, não tem respeito, trata ele igual qualquer um. Não é qualquer um. A empresa tem que tratar o profissional como profissional. O grau de parentesco ali não pode contar. E isto é profissionalismo. E é uma das coisas que falta em tudo no Brasil, né? Na política e em várias... Exatamente. Essa visão profissional de entender quem que é mais capaz para exercer aquilo e não... Ô Marco Túlio, eu tenho uma passagem muito curiosa que aconteceu comigo. Logo quando eu comecei a trabalhar, com esses 12 anos, e eu fui aprendendo um pouquinho de todos os trabalhos, e nós tínhamos uma loja ali, onde é que hoje é o Banco Sicredi. Ela chamava Depósito de Madeira São José. Eu comecei a trabalhar lá. E eu tinha um chefe que era o Adir. E meu pai, quando eu comecei a trabalhar, meu pai apresentou, falou, o Adir é que vai cuidar, e ele que vai te passar as tarefas, e ele vai te ensinar todo o trabalho da empresa. E o que você tem que fazer, e você tem que obedecer ele é seu chefe direto. Que o meu pai também cuidava da carpintaria lá. Então, eu fiquei lá 1 mês, 2 meses, no 3º mês ele trouxe uma escala. Falou, olha, aqui tem uma escala e cada semana um cuida de um dia da semana, um cuida da limpeza de determinada coisa. Um vai cuidar do salão, o outro vai cuidar do escritório, o outro vai tirar a poeira das prateleiras, limpar a mercadoria. Então, ele me passou a agenda. Aí, quando... veio a minha agenda, numa segunda-feira, eu cheguei cedo, o Adir virou e falou, olha, hoje você sabe qual que é a sua tarefa? Eu falei, não, a sua tarefa hoje é limpar os banheiros, porque não tinha faxineira nas lojas, é limpar o banheiro. E falei, mais o quê? Ele falou, não, você tem que limpar o corredor, a escada e onde é que dá acesso ao banheiro. Eu falei, perfeitamente. Peguei e fui lá. Quando eu cheguei e vi o banheiro de loja, onde é que peão usava naquela época, sem qualquer tipo de controle, não tinha quem cuidar, eu fiquei horrorizado. Aí eu peguei, limpei, até quando chegou na porta eu parei e voltei. Aí quando voltei, aí o Edir falou, e limpou tudo, limpou, vou lá olhar. Aí ele foi olhar, quando chegou, o banheiro não está limpo. Eu falei, eu não vou limpar banheiro. Banheiro eu não limpo, não. Ele falou assim, então você não limpa o banheiro, não? Vou te dar até 6 horas da tarde para você limpar o banheiro. Depois você não reclama. Aí eu não limpei o banheiro. Quando chegou no outro dia cedo, meu pai foi chamar para poder ir trabalhar. Aí eu acordei e meu pai falou assim, não, você não precisa arrumar não, você não precisa ir lá não. Eu falei, mas por quê? Ele falou, você não está preparado para receber ordem. No dia que você aprendeu a obedecer, a hierarquia, você vai para a empresa, mas lá você não vai mais não, eu não quero você trabalhando mais não. Eu virei e falei, mas por quê? Foi porque você não fez a tarefa de limpar os banheiros. Lá você não é diferente de ninguém. Você tem que fazer o que todo mundo faz. Eu falei assim, mas banheiro eu não vou limpar não. Pois é, eu não estou te pedindo para limpar não, só não quero que você volte lá mais. Aí eu fiquei 1 dia, 2 dias, no 4º dia eu abri a boca a chorar.
Peguei para o pai, eu quero trabalhar. Ele falou, não, você quer trabalhar ou você quer fazer o que você quer? Lá você tem que voltar para cumprir ordem. Não, pode deixar que eu vou limpar o banheiro, vou fazer tudo que me mandar. Eu vou obedecer a escala direitinho. Aí ele falou, então, segunda-feira você volta. Na segunda-feira eu retornei. Quando eu cheguei perto do Adir, eu falei, Adir, vou fazer o serviço todinho, tá? Aí ele pegou, pode ir lá fazer. Fui lá, limpei o banheiro, arrumei tudo. Aí eu falei que assim, agora só o mês que vem. Eu falei, não, eu tenho uma notícia para te dar. Esse resto de mês você vai limpar todos os dias o banheiro. Gostando da limpeza. Aí ele te provou. Então, cara, é disciplina, hierarquia. Se a gente não tiver isso, e eu limpei os 30 dias o banheiro, como me fez bem. Como me fez bem. Então, eu sei fazer qualquer tipo de serviço e não tem problema de eu limpar o banheiro. Muito massa. Então a gente vai aprendendo isso. Então o que que a gente tem? Hoje as pessoas resmungam demais, reclamam demais. Sim. E a gente esquece que todo mundo trabalha para alguém. Quem que é meu patrão? Meu patrão é o cara que entra na porta da minha loja e está com o dinheiro no bolso disposto a pagar por um produto ou por um serviço. Esse Sim. cara eu devo respeito a ele. Se eu não quero fazer o que tem que ser feito, eu fecho as minhas portas e vou fazer outra coisa. Mas por mais rico que o cara seja, ele está sempre trabalhando para alguém. Então a gente vai aprendendo com isso. Então a gente vivenciou muita coisa. E quando a gente fala desse período, desse momento todinho, desde lá de trás, que você vê que são 40 anos de luta e de comércio, é muita coisa que foi vivida. E a gente aprendeu isso muito cedo. Então isso encurtou muito o caminho. Porque no momento que as pessoas hoje estão chegando no mercado de trabalho, eu já estava com 10, 12, 15 anos de vivenciamento do comércio. E muitas vezes você traz admiração, respeito pelas pessoas, porque você é muito cedo e você abre mão de brincar, de ser criança. Mas eu não arrependo em nada por isso. Eu fui criado com muito amor, muito bem criado. Minha mãe fez um papel fantástico na formação da família. Então, eu não sinto essa lacuna, porque hoje a criança, o adolescente, ele pode tudo, menos trabalhar, né? Sim. E muitas vezes perdem essa oportunidade desse vivenciamento. E o que eu acho que faz das gerações, né, mais antigas o diferencial, porque hoje tudo que você vai falar, tem que fazer isso. Não, mas isso... Tem que fazer tudo, que só não pode ter nada difícil. Não pode ter pressão, não pode ter dificuldade. Não pode Aí na hora que o negócio do cara afunda, que ele tem que comprar, ele tem que vender, ele tem que carregar, ele tem que descarregar, aí ele vira e fala assim, mas eu não estou sujeito, eu não preciso fazer isso. Então tem hora que não dá para pagar para fazer. Então todos os da minha família, todos os meus irmãos passaram praticamente por toda a estrutura da empresa. E toda essa estrutura que você fala, quando você começou a diversificar, é porque eu sempre imaginei que uma empresa de família, historicamente na nossa cidade, ela é difícil a sucessão dela. Então eu imaginava, quando eu chegasse com 35 anos de idade, eu queria sair da empresa e tocar a minha vida. E sempre fui muito apaixonado por carro. Então eu comecei a diversificar o meu negócio paralelo à empresa. Então eu comecei a abrir uma loja de carro, eu já vendia carro na rua, mas eu abri uma loja de carro, foi bem lá na frente, foi quando eu estava com 26 anos de idade. Então foi há 20 anos atrás. Foi em 92. Foi 10 anos depois que você assumiu a... Então, mas eu já vendia na porta da loja, eu comprava um carro, vendia. Então foi muito cedo e eu acho que isso me ajudou demais. Então a gente fala a questão de muitas de passagens que a gente tem. Eu lembro que logo quando eu comecei a trabalhar, e eu sempre já negociava desde criança. Eu tinha essa facilidade, eu tinha para comércio, de vez de vivenciar, viver o tempo inteiro esse negócio do comércio. Então eu tinha mais ou menos 12, 13 anos, e eu cheguei em casa num sábado com uma bicicleta Caloi, laranjada, aquela dupla circular, linda bicicleta. E eu peguei, na época era a B Moreira, que era aqui embaixo do viaduto,
Terminou o horário, lá fechava 2 horas da tarde, eu tinha comprado a bicicleta, eu peguei e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, chamei meu pai para poder ver a bicicleta. Aí meu pai chegou, olhou, muito bonita a sua bicicleta. Você faz o seguinte, você vai almoçar, depois você vem na sala que eu preciso conversar com você. Aí eu almocei, vi uma reação um pouco negativa do meu pai. Aí nós sentamos na sala, tinha um escaninho onde é que ficavam meus objetos de escola. Meu pai falou, pega um caderno seu e pega uma caneta e senta aqui do meu lado. Aí eu sentei do meu pai, sem qualquer inocência, e falou, coloca no papel para mim e me explica como é que você comprou essa bicicleta. Eu já olhei para ele com os olhos cheios de lágrimas. Ele está achando que eu estou roubando dele. É um absurdo meu pai desconfiar de mim, mas... Pai, eu comprei... Coloca no papel como é que você colocou. Aí eu peguei e falei, olha, eu peguei um relógio que eu tinha, troquei com um cara do Saio, peguei um toca-fita, troquei com um cara lá de Congonhas, que é carpinteiro do meu tio, eu fiz isso. Eu tinha um porco aqui que o meu avô me deu, que nós moramos em sítio, eu vendi ele para o Sonolasco, foi tanto reais arroba, e fui fazendo a planilha do que está aqui. Aí ele pegou, ficou assim, tira a folha e me entrega. Eu entreguei para ele, ele não falou nada. Depois nós conversamos. Ele foi em Congonhas, ele foi no SAI, ele foi em todos os lugares e chegou cada coisa que eu falei com ele. Aí ele me chamou para poder conversar. Aí ele virou para mim e falou assim, queria te dar os parabéns pela bicicleta, eu fui em todos os lugares e tudo que você colocou aqui no papel está certinho. Eu virei e falei, mas o senhor desconfiou de mim, isso não é um absurdo você fazer. Ele virou e falou assim, eu nunca vou abrir o direito de desconfiar de ninguém, porque a certeza só você pode me dar. Então, se um dia você quiser tocar a sua vida sem dar satisfação para os outros, você toque ela sozinho. Mas você sempre vai ter que dar satisfação para alguém. Se não for para mim, é para Deus. Mas os seus atos, eles precisam ter uma história verdadeira para ser escrita, para ser contada e para ser conferida. Então são esses os valores que vão mostrando a gente. Hoje, quando eu faço uma contratação, por melhor que a pessoa seja, eu falo, olha, não abro mão da desconfiança. No dia que eu vim conferir alguma coisa, você achar que você não merece a minha desconfiança, eu te falo o seguinte, se você tem a certeza que fez o certo, isso não pode lhe incomodar. Porque o direito de conferir, de checar, eu não abro mão para ninguém. Então, são pequenos atos como esse que a gente vê lá atrás é que vão formando o caráter. E muitas das vezes a gente tem a oportunidade de estar trabalhando com jovens aprendizes e você vai passando esses valores para eles. Exatamente. Importantíssimo. Então, a gente tem que saber legal. o seguinte, cara, você vai fazer um negócio, você tem um sócio, o dia que o cara te pedir para prestar a conta... Não tenha medo, não. Você quer pegar meu extrato bancário? Só tem esse negócio, que se você tem outro, você não tem obrigação de fazer. Mas você tem que estar pronto para poder mostrar, porque amanhã te dá o direito de fazer a mesma coisa com o outro lado. Então, eu não abro mão da desconfiança. E foi com essa formação que você vai estruturando. E nós chegamos a estar com 13 lojas, que a família, e em um certo momento a gente precisa pensar nas gerações, e foi num momento de dificuldade financeira que nós tomamos a decisão de dividir a empresa e entregar uma empresa para cada um, para que cada um dos filhos pudesse aplicar ali o seu conhecimento e o seu vivenciamento para poder tocar o negócio. Suas ideias. Então, eu falo o seguinte, sociedade é como se fosse um produto, um gênero alimentício. Ele tem data de validade. Se você não comer, vai perder e ninguém vai poder comer daquilo. Principalmente quando ele é numerosa, a menos que você faça uma estruturação muito forte de governança e afasta a família do negócio e entrega para executivos. Mas ele é muito difícil. Vocês podem parar aqui, se vocês vivem em Conselheiro Lafayette desde criança, e vocês pararem e ver como é difícil fazer a sucessão de empresas na nossa cidade. E o mais importante de tudo é você dividir a empresa e o patrimônio sem dividir a família. Isso a minha família deu conta de fazer, que eu me orgulho demais. Isso é difícil de ver. Porque muitas das vezes, quando há ruptura da estrutura empresarial, de negócio da família, a família vai para o saco. Vai. Não se sustenta. Exatamente.
Acontece muito. A gente até vê, assim, em muitos terrenos, às vezes tem um terreno da família, você olha para comprar, são 7 irmãos, aí os irmãos já não conversam mais, porque o pai deixou isso para um. É muito comum, cara. Muito comum. E nem são negócios, né? É só um bem que deixou, imagina um negócio. E muitas das vezes é o seguinte, cai na mão de um advogado, de um profissional que é necessário e tem o seu valor, e muitas vezes por falta de entendimento, do bom senso, depois é tomada uma decisão por um juiz ou um advogado que leva 20% do patrimônio. Exatamente. E aí o cara para e pensa, pô, será que valeu a briga? E outra, e os pais, como ficam? Então, nós fizemos, por exemplo, a nossa divisão societária da nossa empresa. Que eu sempre falei que quando eu chegasse aos 35 anos, eu peguei e falei com meu pai que eu iria sair de frente da empresa e ia tocar minha vida. E ainda fiz com ele uma condição: se acaso meus irmãos não tiverem condições de me pagar a minha parte, que era 15% do negócio, eu não quero receber um centavo se a empresa não tiver condição, mas eu vou tocar minha vida. É uma decisão, era uma escolha. E logo no ano que eu estava completando 25 anos, meu pai teve um AVC. E logo quando ele voltou a falar, que ele recuperou, ele me fez um pedido que eu não saísse da empresa. Eu peguei e falei, olha, eu continuo na empresa, mas com uma condição, eu vou fazer a divisão da sociedade. Ele virou e falou assim, mas e a família? Eu falei, eu vou dividir a empresa, a família eu te prometo que eu não divido a família. E nós sentamos, reunimos a família e começamos ali a preparar. Foi um processo que durou aproximadamente 4 anos, mais ou menos. E fomos estruturando. Foi passando uma loja para o nome de um, de outro, estruturando, separando o negócio, dando autonomia, porque ela era centralizada na matriz, sim, e fomos estruturando. E em um determinado momento nós fizemos um balanço patrimonial. Foi eu juntamente com mais um irmão meu, que é o Mauro, que hoje eu ainda até tenho uma sociedade com ele, que é na Prime Acabamentos, e numa construtora. E nós fizemos os pacotes. Então, nós fizemos uma reunião, sentamos a família, minha mãe presente, e foram 7 pacotes, com patrimônio e com o seu passivo referente. E como eu controlei a empresa por muitos anos, esse foi um fato muito legal. E eu peguei e pedi, falei, olha, está aqui o divisão do patrimônio com avaliação, fizemos 3 avaliações, fizemos a média e fizemos o pacote equilibrado. Então, 7 pacotes aqui têm o mesmo valor, porém tem um dos pacotes aqui que tem um passivo muito grande, onde é que fica todo o débito da empresa, porque um CNPJ tinha que carregar esse peso. Então, eu peguei e fiz um pedido para a família, que devido eu ter começado a trabalhar muito cedo, à frente da família, cuidei muito das coisas pessoais do meu pai e que eu queria ter o privilégio de ser o primeiro a escolher. Aí dá para imaginar vocês entender que eu fiz o pacote junto com o outro e fui o primeiro a escolher? Qual a sensação que vocês teriam? Sinceramente. Eu tenho certeza que eles imaginaram que você sabia qual que era do passivo. Qual que era. E foi difícil, e foi numa votação, e eu fui. Ah, tá. Era um pacote fechado, era sorteio. Pacote fechado, era sorteio. E eu pedi para escolher. E foi uma conversa, acabou dando a maioria e foi me deixado escolher. E aí foi a coisa mais importante. Eu poderia simplesmente pegar aquilo que melhor me convinha, com o menor tipo de problema, com mais fácil de ser tocar e ficado. Então eu peguei e expliquei, falei, olha, esses 7 pacotes que estão aqui, ele é para dividir a empresa, não é para dividir a família. E eu vou fazer a minha escolha. Se eu fosse escolher, eu ficaria com a loja de Ouro Branco, porque é uma cidade que tem um potencial muito grande, eu acho cheio de oportunidades. Eu gostaria de sair de Lafayette, para mim sair um pouco do clima, da estrutura pesada que eu vivenciei aqui. E eu estava disposto a ir lá. Mas eu não vou escolher Ouro Branco. Eu escolho não escolher. O que sobrar na mesa serve para mim. E este foi o segredo da divisão. Então, quando você há desprendimento, equilíbrio, não importa qual pacote. Aí você demonstrou aquilo que você falou anteriormente, né? A confiança no que tinha sido feito era justo. Então, muitas das pessoas são atitudes muito simples que contaminam o ambiente. E o inverso é o contrário, que você purifica o ambiente. Todo mundo sentiu, aqui não tem sacanagem.
Aí cada um foi Aí expressando, foi olha, tranquilo. eu poderia ficar com esse daqui, porque eu já estou aqui. Aí olhar, justo, fica com você. Não virou um sorteio, virou uma escolha. Aham. E cada um foi se manifestando. E eu fiquei com a parte mais pesada da estrutura da empresa, que era a matriz aqui. Por quê? Por causa da habilidade que eu sempre tive com o negócio. Então foi muito equilibrado. E o que é que isto nos ensinou? Por exemplo, a minha mãe já estava com meu pai adoentado. Então, você imaginar uma ruptura familiar, qual o preço que traz isso para uma matriarca? Então, o que nós fizemos? Em 2 sentadas, nós dividimos o patrimônio de uma história de 40, 50 anos de vida comercial do meu pai, sem nenhum atrito. E hoje os irmãos, todos eles combinam, nós nos ajudamos entre si, e a família está preservada. Então, muitas das vezes, da oportunidade que a gente está aqui de contar de sucesso de negócio, o sucesso do negócio não depende do tamanho do dinheiro que eu ganhei, não depende do tamanho que o meu negócio está hoje, ele depende da história e do legado que você constrói, porque existe outros pagamentos que são aferidos que valem mais do que dinheiro que você pode colher. Quando você chega numa família com 7 filhos, todos casados, com sobrinhos, e você chega que lá ainda tem harmonia. Como toda família tem problema, nossa família não é uma foto de retrato, não. Mas só que tem que as bases da estrutura da família foram preservadas, elas não viraram objeto financeiro de troca em negócio. Então eu acho que isso também é muito importante, sabe? Da gente mostrar isso aí. Então hoje eu tenho o Moacir, que é meu irmão, que é o Império das Madeiras, tem o Nilton, que é o Baratão dos Pisos, o Mauro, que está na Construouro, lá em Ouro Branco, que é meu sócio aqui também da Prime Acabamentos, que estão no comércio. Tem o Odair, que ele já tinha tido uma vida profissional fora daqui nas Suminas, e hoje ele é engenheiro na CSN. A Leila, minha irmã, está fora do negócio, e o Emerson, que também trabalhou conosco hoje, ele está no cartório do primeiro ofício de Belo Horizonte como oficial substituto. E aí, Kendi, aí você contou, você foi quando você começou a terceirizar, você foi para a parte de automóveis, que era um hobby que você já... Sonho. Era um sonho que você tinha, né, digamos assim. Aí você foi para os automóveis, depois você começou a ir para outras frentes, e aí como que você foi fazendo essa visão de oportunidades, assim? Primeiro é o seguinte, é que a gente tem uma visão muito grande que as pessoas têm um certo desprezo pelos colaboradores. E que empregado é isso, que empregado é aquilo, que eu falo o seguinte, eu faço pacto com quem trabalha comigo. Então nós vamos ficar 1 ano, vamos ficar 5 anos, porque para você diversificar, você precisa ter pessoas de extrema confiança do teu lado. Porque bola nas costas, não acha que a gente não toma, não. Eu tomo, só que eu procuro ver o resultado no final, se valeu a pena aquela bolada. Você vai tomar um gol lá, mas um gol pode ser muito se você não fez nenhum. Mas você toma 3 gols lá atrás, mas faz 6 lá na frente. Então, quanto ficou? Foi um saldo de 3. Então, eu comecei a perceber que se você usar os seus colaboradores, fazer pactos com ele, dê a oportunidade dele crescer junto com você, você tem condições de ter outros negócios. E foi assim que eu fiz. Eu montei a Cari Veículos, que foi o meu primeiro negócio fora de lá. Eu estou com 27 anos com a loja. Então, ela foi um diferencial para mim, porque foi um aprendizado. E eu conseguia colocar carro dentro dela, eu trabalhei durante 10 anos, de domingo a domingo. Eu levantava 5 horas da manhã aqui, ia para a feira em Belo Horizonte, levar e comprar carro, e retornava 3, 4 horas da tarde. Então, isto foi um aprendizado muito grande, porque tem que ter dedicação e tem que ter trabalho. Ninguém vai criar uma estrutura robusta e forte trabalhando 8 horas por dia. Então, tem dedicação, você precisa de muito tempo. E depois eu comecei a construir, abri uma construtora, depois veio a oportunidade que um negócio vai puxando o outro, eu entrei no ramo de hotelaria, buscando parceiros, fazendo sociedade. Hoje nós temos aqui o empreendimento que é o Minas Platinum, eu tenho uma operadora de hotelaria que opera ele também, que chama Axis, também com sócios. Temos o hotel em Ouro Preto, que é Vila Relicário, hoje uma referência no Brasil
Não é em Minas Gerais, em eventos, em casamentos. Hoje, se você quiser marcar um evento lá, só 2023. Zero. Este ano não tem data para que eu possa hospedar no meu hotel lá. Eu não consigo hospedar lá. Então é para vocês entenderem o que, Isso que é o orgulho do empreendedor. Isso é o orgulho do Mas o empreendedor. que é? Lá tem um sócio, tem um parceiro tomando. Gente, quiser buscar um parceiro, buscar um profissional, um cara para tomar conta do seu negócio, procura alguém que aquele é o negócio da vida dele. Então, eu sempre procurei valorizar e dar oportunidades. Eu tenho uma história, quando nós fizemos essa transição da Cari Veículos, que eu fiz a transição da família, eu precisei dedicar durante 4 anos para o meu negócio da família, para me estruturar, para fazer essa divisão. Porque, além de fazer a divisão, a gente estava num momento financeiro muito complexo, numa recessão tremenda. Eu peguei um funcionário meu, que é o Gustavo, hoje está o Gustavo Veículos, hoje está ali perto do viaduto do Areal, e o Gustavo, eu chamei o Gustavo, eu queria te propor uma sociedade. Nós vamos zerar o estoque aqui, pegar um capital, e eu vou te dar uma chance aqui, nós 2 anos nós vamos virar sócio. O Gustavo, aquele era o negócio da vida, o segundo emprego, o primeiro emprego dele foi comigo. E o Gustavo já tinha 10 anos que estava comigo. O Gustavo dedicou, entregou o sangue. Ele ficou 21 anos à frente da Cari Veículos e um funcionário que virou meu sócio. Agora, nós fizemos um pacto, encerrou dia 30 de dezembro, ele montou o negócio deles, nós dividimos a sociedade, ele está lá com a empresa dele e eu com a minha. Então, é um cara que cresceu e me deu muitas oportunidades, e a oportunidade do meu negócio continuar. Muita gente chegava, mas como é que você deu a metade do negócio para um funcionário? Eu falei, olha, eu fiquei com a metade do dobro. Eu não perdi nada. O cara me entregou o dobro do que eu tinha e ficou com a metade. E ele manteve o meu negócio em pé. Eu cheguei a ficar 4 meses sem ir na minha loja de carro. Um cara de extrema confiança, correto. Então, você gera oportunidade. Hoje, ele está lá junto com o filho dele tocando um negócio, é um grande amigo meu, parceiro, de total confiança. Fizemos sociedade, compramos lote, construímos casas junto, e foi uma maravilha, mas tudo compacto. Tem começo, meio e fim. Então, é fácil diversificar quando você acredita nos seus colaboradores e você dá oportunidade para eles. Então, o segredo de você ter mais de um negócio é você saber que você tem que dividir. O avô da minha esposa sempre falou uma expressão, sou Aristides, ele falava que ninguém come um punhado de farinha sem deixar cair um pouco no chão. O problema é que tem gente que quer cercar tudo. Quer comer a farinha toda. Quer comer, não quer deixar uma migalha cair. Então, na própria natureza, a gente tem essa percepção. Então, você tem que entender isso. Tem frustrações? Tem. Sim. Todo mundo tem, todo negócio tem. Então, aí foi diversificando. Entrou a Locaf, eu tenho uma construtora que tem, depois eu fiz uma sociedade com o Ronaldo Lana, nós montamos a Templo de empreendimentos imobiliários, nós construímos, eu trabalho com parcelamento de solo. Então, você vai diversificando. Então, são hoje aproximadamente aí umas 8 atividades, mais de 20 CNPJs de outras atividades de participação, mas tudo isso feito com parceiros, pessoas extremamente importantes. Aí, muitas pessoas, mas como você consegue estar em tanto negócio? Você sabe, quando eu chego em casa eu tenho paz. Família extremamente estruturada. Uma esposa maravilhosa, fantástica, casei com 25 anos de idade, uma grande companheira que me dá uma retaguarda, porque é aquilo que eu falei, não adianta nada você chegar. Você tem um patrimônio fantástico, você tem um monte de coisa, quando você chega em casa, você não tem paz. Então você precisa ter esse tempo para recarregar. E aí vai te dando esse prazer quando você vê que o seu negócio não começa a mudar, não é só a sua vida, começa a mudar a vida de outras pessoas. E você vai abrindo negócio e você não quer parar. E muita gente que acha que é por causa de dinheiro e de ganância. Não, não é isso não. É o prazer de multiplicar e gerar oportunidade. É porque através do que você vai crescendo no negócio, é isso que você falou, você vai gerando oportunidade, seja para o seu funcionário ou para a sociedade de um modo geral. Né? Você vai criando oportunidades para várias frentes. E até um ponto também legal de falar, em cima disso também que o Kennedy falou, conheci o Kennedy nele, né,
tentando ajudar o fomento da nossa cidade. E isso eu acho legal demais. Eu e o Marco Túlio, a gente conversa muito sobre isso, né, da região de uma forma geral, e do que você falou aqui mais cedo, antes da gente gravar, que é de nós jovens envolvermos, né, para ajudar não só nossas empresas, mas o município, a sociedade de uma forma geral, como igual a gente faz com o podcast, que é tentando levar o empreendedorismo e tudo. Eu queria que você comentasse sobre isso, essa visão que você tem, macro, né, da região inteira, essa visão geral mesmo. O que eu posso dizer, Rodrigo, é que, primeiramente, eu não sou filiado a partido. Eu não tenho qualquer filiação a partido. Eu não pertenço a grupo político. Eu tenho posição política. E hoje ela pode estar com o grupo A, amanhã pode estar com o grupo B. E eu estarei sempre com o grupo que tem condições de prometer e entregar o melhor. Este é o meu lado da política. Você é de direita e esquerda. Há poucos dias até foi interessante, né? Eu sentei com um cidadão e ele é um grande executivo, um grande empresário do Brasil, e ele é de esquerda, ele é petista, e ele pegou, sentou na minha frente, e a primeira preocupação dele, ele me perguntou, foi uma pergunta direta: você é de esquerda ou de direita? Olha para você ver. Eu respondi para ele: eu sou direito, não importa o lado. Uhum. Uma péssima pergunta e uma ótima resposta. Exatamente. Porque existe muita gente da esquerda boa. É claro, existe bondade e maldade dos dois lados. Todo lugar. Então, muitas das vezes, por causa do rótulo, você deixa de enxergar, né? Você condena a bebida. Uhum. Você não se dá a chance de experimentar. Então você vai falar: eu estou aberto a qualquer coisa. Não, eu não estou aberto a qualquer coisa. Eu estou aberto ao melhor de qualquer coisa. Uhum. Mas muitas das vezes, hoje, por exemplo, nós temos ferramentas que, para mim, PSDB tem o mesmo viés. Nós temos a ferramenta, por exemplo, de inclusão social, que é o Bolsa Família, que nada mais é do que o Bolsa Escola da Ruth Cardoso, que era esposa do Fernando Henrique Cardoso, que quando ela esteve à frente do governo, ela pegou e lançou. Então, é um negócio importante. Ele trouxe, ele mudou a vida de muita gente, mas Sim. tudo tem que ter a porta de saída. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você procura querer fomentar a região, não importa de qual governo é, você quer ajudar, você quer transformar. Então, nessa oportunidade que nós tivemos de nos conhecer, eu tive a oportunidade de apresentar um empresário, que é o Daniel, da 2DA, que o cara fez um trabalho fantástico. Eu não tenho qualquer tipo de remuneração do recibo dele, muito pelo contrário, sou cliente dele, pagando um preço que, quando se fala o preço, eu nunca imaginei. Parece ser muito caro, mas vale cada centavo. Então, ele te dá um reposicionamento de marca, ele faz um trabalho que é fantástico. E quando eu vi aquilo, eu comecei a imaginar para onde eu posso levar. Qual é a gestão pública que está preparada para receber isso? Eu imaginei na minha região. Certo. Então, eu procurei o prefeito de Ouro Preto, imediatamente ele abriu, né? teve a oportunidade. Você foi em Ouro Preto também? Fui em Ouro Preto. E fui em Ouro Branco, que também foram extremamente bem recebidos. O Hélio hoje faz um trabalho fantástico. Sim. Eu falei com o Marco Túlio para Ouro Branco lá. Marco, o que surpreende a gente é que ele está quebrando paradigmas, que a gente percebia que sempre o segundo mandato era pior do que o primeiro. O Hélio está fazendo um trabalho fantástico, está com essa equipe de meninos lá que está dando um show. E isso precisa ser copiado, porque muitas das vezes as pessoas não entendem que hoje o desenvolvimento ele é integrado. Não se pode pensar em Conselheiro Lafayette sem pensar em Congonhas, não pode pensar Congonhas sem pensar em Ouro Branco. E não pode pensar Ouro Branco sem Congonhas e Ouro Branco sem Lafayette. Essas três cidades hoje estão interligadas, apesar com os políticos ou apesar dos políticos que têm. Isso não é uma decisão de uma gestão, não. Isso é uma escolha da população. Então, essas cidades conversas, elas precisam estar estruturadas, com alinhamentos, com cada uma com a sua bandeira, para poder estruturar, a gente fazer a nossa região ser forte, ser grande. Então, o que a gente quer, quando a gente tem essa oportunidade, é de mostrar para os gestores públicos que eles precisam ter uma nova visão.
Quando eu entrei aqui no ambiente, eu fiquei surpreendido com a estrutura que vocês têm, um espaço belíssimo. E a gente fica olhando o seguinte: se vocês se imaginarem a última vez que vocês entraram na estrutura pública de Conselheiro Lafayette e lembrar da primeira vez, vocês lembrou da mesma coisa que está hoje, né? Desde quando foi construído. Então, nós precisamos dar esse choque. Não se tem condições de fazer o novo com o velho, não. É, bem complicado mesmo. Não se faz, não. Com raras exceções, nós precisamos construir um novo, com novas mentalidades, com novos comportamentos. Novas pessoas. Exatamente. Se há Novas ideias. 6 meses atrás, você me falasse, fosse citar o nome, eu não sabia nem falar. Quanta coisa que eu não sei falar, que está sendo inventada agora, eu não sei nem expressar. E muitas das vezes as pessoas não querem entender essas ferramentas, desprezam por causa de medo ou de conhecimento, e desprezam essas ferramentas que vão estar há pouco tempo agora à frente aqui, vai estar ditando a regra da comunicação. Sim. Então, é um trabalho fantástico que vocês estão fazendo aqui, dando a oportunidade. São 10 pessoas que podem ouvir isso aqui, ou são 1000? O importante não é a quantidade, é a qualidade das pessoas e o que ela absorve do que está sendo falado aqui por vocês. E isso é uma coisa muito interessante do formato, de poder falar sem ter uma preocupação tão grande com o tempo, com a complexidade do que você pode desenvolver aqui. Não é aquela entrevista curtinha de rádio que você tem que Resumir tudo demais, compactar. E amanhã você pode compactar com cada assunto desse que é interessante Sim. e você colocar ali, dar importância para ele exatamente. naquele momento que ele se faz necessário. Então eu falo o seguinte: hoje precisamos envolver com a coisa pública. Então eu sou um voluntário. Hoje eu estou como presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Conselheiro Lafayette. Estou à frente da Associação Comercial como diretor na área de comércio. Hoje eu utilizo esse espaço para retribuir o que Conselheiro Lafayette e a região já me deu de retorno. Você vai perguntar qual é o tamanho do retorno? Mais do que eu mereço, não, mas muito mais do que eu preciso. Então, é este que nós precisamos mudar. Eu falo o seguinte: qual que é o compromisso que eu tenho com a sociedade? Porque muitas vezes é te perguntar, o que você pode fazer para a sociedade? Eu falo que o meu compromisso é o seguinte: eu tenho 2 filhos, João Paulo e Gabriel. João Paulo está com 30 anos, fez agora, o Gabriel 25. Todos os 2 são médicos. A minha esposa é médica. Eu não influenciei em nada a carreira deles. O João Paulo, durante esses 10 anos que eu trabalhei em domingo, João Paulo era menino, e eu fiz a mesma coisa que o meu pai fez comigo. Ele ia comigo para a Feira do Mineirão, pequenininho, puxando na mão, ele poder entender como é que é o trabalho do pai, a dificuldade para poder ter o que tem hoje e dar a tranquilidade que tem. O Gabriel já não entrou mais nessa vibe, não deu tempo, porque ele tem uma diferença de 5 anos com o João Paulo. Mas os meus filhos escolheram a profissão dele. E agora o Gabriel formou, está fazendo residência, o João Paulo já é pneumo. E o Gabriel quer entrar no empreendedorismo. Hoje já tem 2 empresas e ele está fazendo a residência médica dele. Então ele é médico quarta, quinta e sexta, e no sábado, onde é que ele faz residência, e no domingo. E 3 dias por semana, 2 dias por semana, 3 dias por semana. Segunda, terça e quarta. E os outros dias da semana ele atua como médico. Então é por escolha, não é por obrigação. Quantas gerações que estão aqui de empreendedores, de comerciantes, que estão por falta de opção. Então eu dei a opção dos meus filhos seguir a carreira. O Gabriel até brinca: olha, se tudo der errado, eu sou médico. Mas ele quer buscar. Eu, por exemplo, não preparei nenhum negócio meu para fazer sucessão com filho. Eu sempre imaginei meus negócios sendo sucedido pelos meus colaboradores. Porque fica mais fácil deles terem uma sobrevida. Sim. Exatamente. Se você for pensar como o negócio, pelo negócio, é a forma mais segura de prolongar realmente. Perpetuar, né? É o que as grandes empresas fazem.
o valor a uma consultoria, hoje nós temos o Sebrae, temos o Aristides, que é o diretor do Sebrae, é um cara fantástico. O Paulo, o Luiz Paulo, são cara top. Então, as pessoas têm que entender as ferramentas. O cara vira e fala assim, o conhecimento, a experiência. Cara, é busca de conhecimento. Conhecimento hoje, inclusive essa geração, você não tá num teclado de computador, na palma da sua mão, no seu celular. Os conhecimentos estão lá. Tem que se preparar. É muito curso, é muito vivenciamento. Então, não é fácil. Mas o que a gente hoje está procurando fazer? Levar essa experiência da vida privada para a coisa pública. Então, eu procuro estar próximo e dar contribuição. Mas, hoje, eu não estou preocupado com o Conselheiro Lafayette só, não. O desenvolvimento econômico ele tem que ser regional, ele é integrado. Lafayette, Congonhas e Ouro Branco tem que estar em sintonia fina. Os nossos gestores precisam estar muito bem alinhados, porque a deficiência de um município pode ser a oportunidade para o outro. Exatamente. Porque não adianta, Ouro Branco, por melhor gestão que tenha lá, não vai conseguir fazer tudo bem feito. Escolhe qual que é a vocação dela, estrutura aqui, Lafayette vê a deficiência, estrutura aqui, Congonhas. Então, aí a gente vai entender como é que as coisas funcionam e gerar desenvolvimento econômico, gerar oportunidades. E é esse que é o nosso objetivo e quando a gente aproxima da coisa pública, Rodrigo. Muito nobre. Muito bacana de entender assim, essa visão. E que deve ser uma coisa bem difícil também de se implantar, né? Quando você não vê a coisa funcionando nem dentro de uma prefeitura, você enxergar ela se comunicando muito bem com a região, é uma visão bem... A gente percebe, conselheiro Lafayette, eu digo o seguinte, eu já tive... amigos e lafaetenses, gestores aqui, que eu não fui o candidato que eu votei em corrente contrária. Lafayette, historicamente, sempre teve gestores corretos e honrados. Nossa cidade não é uma cidade de escândalos, de apropriação indébita de prefeitos, de vereadores. Nós temos uma Câmara de Vereadores também que, historicamente, ela é correta. Quase todos os mandatos, nos últimos 15 anos, a Câmara devolveu o dinheiro. O Legislativo devolveu o dinheiro para o Executivo. E isso é um bom exemplo. O que a gente precisa fazer é entender que não adianta fazer clientelismo, nós precisamos de desenvolvimento econômico, nós precisamos mudar a história da cidade. E para poder mudar a história da cidade, a gente precisa mudar a estrutura, pegar o servidor público e dar a ele o orgulho de trabalhar. Eu hoje cheguei aqui e falo, quem está num ambiente como esse que eu estou aqui, ele sente orgulho de trabalhar aqui. Eu cheguei aqui, qual que é a analogia que eu fiz? De qual local? Você recorda? Você fez do Google, provavelmente, não? Da Jovem Pan que eu falei. Você fala do podcast. Sim. Do Bobcast. Então, é que eu falo o seguinte, e isto é que faz a diferença. Você ter orgulho de estar nos lugares e você criar uma geração de servidores que são motivados. Isso é fundamental, porque é o servidor que vai resolver tudo para a população. Eu fiz um comentário com um determinado gestor político e perguntei para ele o seguinte, olha, dia do servidor público, você vai dar um kit para cada servidor com salgadinho, refrigerante, tudo, e você vai dar o direito dele convidar a família orgulhosamente para ele vir conhecer onde é que ele trabalha. Quantos funcionários da prefeitura vão ter orgulho de fazer isso do nosso município? Vão trazer a família. E falar assim, eu tenho orgulho, eu trabalho aqui, ó. Porque eu teria orgulho de chegar e falar que eu trabalho nesse local onde é que eu estou com vocês hoje. Tem luxo? Tem isso não, cara. Tem o necessário. Ele tem um conforto, o respeito com quem trabalha aqui. Exatamente. E isso é o mínimo que a gente pode oferecer para os colaboradores. Então, muitas das vezes, a gente como usuário do serviço público, a gente chega lá e cobra. Mas espera aí, será que do outro lado alguém tem a percepção que está entregando um melhor ambiente para aquele servidor trabalhar? Aí fica o caso do galinha e o ovo. Qual que veio primeiro?
Sim. Não resolve o problema. Então tem que chegar lá e fazer. Estruturar, entregar e mudar a estrutura da máquina pública. É isso que eu gostaria. Hoje, um único setor público que você chega e que está bem estruturado em Lafayette é a Câmara de Vereadores. Eu teria orgulho de chegar alguém e levar para visitar a Câmara. Mas será que só ela tem dinheiro para isso? Ou alguém achou que aquilo era importante de fazer e foi lá e fez? Sim, Um ponto importante com certeza. É uma mistura das duas coisas, né? Exatamente. O Kendi, a gente está chegando no final aqui e a gente tem um quadro, para finalizar o podcast, o convidado fala uma frase, né, para deixar para quem ouviu, para deixar de mensagem para as pessoas que ouviram o podcast, uma frase que te marcou ou algum ensinamento, caso você queira passar. Olha, quero deixar aqui uma lição que eu aprendi durante essa trajetória da minha vida. Eu faço uma anotação, eu já participei de 63 cursos e treinamentos. E o aprendizado que eu tive durante essas experiências foram muito grandes, enriquecedores. E uma coisa me chamou muita atenção. Aproximadamente há 25 anos atrás, eu fui participar de uma palestra no Minas Centro e começou às 9 horas da manhã, tinha até meio-dia, depois retornou às 13h30 e eram palestras de hora em hora. A última palestra que nós tivemos foi do Godri, não sei se vocês já ouviram falar. O Godri, ele faz palestras motivacionais, uma delas até que é muito conhecida, ele subindo na escada, e ele vai falando cada degrau, ele vai fazendo uma citação, e vários dessas palestras motivadoras, elas são muitas vezes engraçadas, então são muito contos. E que me marcou muito foi que eu não lembro nada do que foi dito de manhã e só lembro numa observação que foi feita na parte da tarde. Então chegou um palestrante, aproximadamente aí de uns 32 anos de idade, ele chegou no púlpito e botou a agenda dele e cumprimentou a plateia e ele disse o seguinte: eu vou dizer o meu nome uma vez só, não faço questão nenhuma de ninguém guardar meu nome. Mas eu queria dizer que eu não sou igual a esses palhaços que vieram fazer vocês rirem aqui na parte da manhã. Aquilo foi trazendo um clima pesado, muito ruim, princípio de vaia. Ele fez uma pergunta: quem trouxe papel e caneta? Aí o pessoal levantou, era pouco mais aí, menos da metade. Ele falou: o resto deve ser tudo gênio, né? Porque tudo que eu vi aqui vai guardar. Então, eu vou sugerir, já que vocês vieram aqui, deve ser o patrão que está pagando, vê se pelo menos caneta vocês têm, vê se vocês peguem um papel do lado. Eu vou falar 3 coisas para vocês que vão mudar a vida de vocês e não vão deixar ninguém quebrar. Ninguém nunca vai quebrar se guardar essas 3 coisas que eu vou fazer. Vocês não terão um negócio fracassado. Aí ele pegou, eu vou dar 1 minuto para vocês fazerem. Aí ele esperou, rasgou um resmungo danado, papel, e cada um foi pegar. Eu, desde aos 16 anos de idade, eu tive um ensinamento que a melhor memória que tem é a escrita. E quando você escreve, você grava na mente. É como muitas vezes as pessoas, quando fazem a cola na escola, fazem ela bem elaborada, dificilmente ele precisava usá-la, porque ali ele estava estudando e ele não usava. O que estava na cola ele não precisava ir buscar. Porque ali é um ato, é um exercício mental que ele faz. Então, esse palestrante pegou e citou o nome dele. Eu não anotei o nome dele e não guardei o nome dele. Ele pegou e falou: eu vou dizer 3 coisas que vocês nunca vão quebrar, nunca terão sua empresa fracassada. Uma delas eu vou explicar. Ele pegou e disse a primeira: fuja de juros compostos. Depois ele falou: fuja de um negócio quando a única alternativa para ele sobreviver é ele continuar crescendo. E o terceiro ele falou:
seja assassino de uma empresa, jamais o cúmplice da sua morte. Aí ele falou, essa eu vou explicar. Ele pegou e explicou. Se você tiver com a empresa doente e você deixar ela morrer, ela vai levar o seu patrimônio, a sua saúde, o seu sossego, boa parte dos seus amigos e vai levar seu patrimônio. Se você tem uma empresa doente, você matar a empresa, você pode salvar parte do patrimônio dela, que será o suficiente para você começar um outro negócio. Você pode salvar o seu casamento, a sua saúde, os seus amigos, e aquele patrimônio que você ia perder é o que vai te dar a possibilidade de ter um novo negócio. Então, se você me perguntar para me resumir em tudo que eu vivenciei na minha vida, se eu for tirar os 3 maiores aprendizados que eu tive, são esses. Eu queria pedir a oportunidade também de dizer mais uma coisa. Tem muitas pessoas que se preocupam com a quantidade de amigos que tem. Tem gente que tem muitos amigos, mas muitas vezes não preocupam com a quantidade de inimigos que eles constroem ao longo da tua vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado. As pessoas de sucesso não são mesquinhas, não são ranzinhas, elas não passam por onde passam criando problema. Elas passam criando laços, criando oportunidade e gerando oportunidade. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso, porque é um inimigo aqui, é um inimigo ali, é uma experiência aqui, e na hora que você vê lá na frente te faz falta aquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E eu sempre criei meus filhos e falei com eles o seguinte: cuidado com quem você trata lá na escola, como é que você trata seus colegas. Amanhã você não sabe em que condição que você vai encontrá-lo. Ele pode estar melhor ou pior do que você. Se você trata ele bem, não vai fazer em qual situação que ele esteja, se ele estiver melhor ou pior. E muitas vezes a gente esquece disso. Então é importante tratar as pessoas bem, criar, manter o contato e manter os relacionamentos. A gente precisa deles o tempo inteiro, para a gente e para ajudar outras pessoas. É isto, você pode ter certeza, são as preocupações que eu tenho. É de estar, cada local que eu for, eu deixar o menor número de pessoas insatisfeitas. Você tentar manter em todo o ambiente que você for, independente do cargo de que cada um ocupe, como você trata elas, que você pode precisar do mais simples servidor como do mais alto, e muitas vezes o mais simples vai te fazer chegar no mais alto. E muitas vezes o mais alto pergunta para o simples, aquele cara passa aqui e nem cumprimenta a gente, eu sou um lixo. Ele não me trata bem, ele não me respeita. Então as pessoas precisam tomar muito cuidado, porque a gente precisa, para ter sucesso, a gente precisa de pessoas. Eu amo gente, amo pessoas, adoro fazer relacionamento. Quero aqui agradecer a oportunidade que a gente está tendo de ter esse bate-papo. Quantas vezes precisar, alguém que interessar por qualquer conhecimento, algum vivenciamento que eu possa contribuir, eu estou à disposição de receber e atender qualquer um. Isso eu sempre fiz e continuo fazendo. Eu falo que eu sou a pessoa mais ocupada que vocês podem encontrar, mas sou a pessoa mais disponível. É só marcar. Bom demais, muito obrigado. A gente que agradece. Pô. A gente agradece. Ensinamentos, a história. Muito aula, legal. Aulas. Uma aula. Obrigado, Kennedy. E até um próximo, que a gente fazer uma próxima edição. Aí. Volume 2. Volume 2. Deve ter muita coisa para falar. Hein? Muito obrigado. Um abraço a todos. Valeu. Valeu.